nosso provedor é Deus, Deus sustenta. ITS é somente uma empresa, mas quem provém é Deus. Deixa eu ler para vocês apenas um versículo para que vocês me acompanhem. Quero abençoar você nesta palavra. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. É um texto conhecido, mas me permita ler a santa palavra de Deus. Finalmente, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois, grava aí, meu querido, pois não é contra pessoas da carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra príncipe deste mundo das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Que Deus nos abençoe. Eu poderia falar sobre batalha espiritual. Eu poderia fazer uma conexão com Apocalipse capítulo 13. E eu poderia também dizer, revista-se do poder de Deus, porque a pandemia ainda está começando. É uma verdade, sim. Eu quero levar você nesses 20 minutos para 3 meses atrás. Por quê, pastor? Porque se você parar para lembrar, quando começamos com a quarentena, ouvimos muito se falar que estávamos em guerra, que nós estávamos lutando contra um inimigo invisível que não conhecíamos. E 3 meses, me acompanhe, 3 meses já se passaram. E agora nós estamos vendo como este inimigo é forte e não foi vencido ainda. Preste bem atenção. Quando falamos também no ângulo espiritual, que estamos também passando por uma grande batalha espiritual, que o servo de Deus vive numa batalha espiritual, muitos não dão atenção. Muitos não estão assim, que nada, aqui eu estou numa boa, que batalha espiritual? Se isso é batalha espiritual, eu estou numa boa. E aí eu paro para pensar, do mesmo jeito que nós, quando falamos que estamos em uma batalha espiritual, não se levam a sério alguns, também aqueles que ouviram tanto se falar em batalha contra o vírus, contra o Covid-19, e ninguém deu crédito, como até hoje tem muita gente que não está dando crédito, e infelizmente só pensam em dar crédito quando são contagiados ou contaminados na família. Assim podemos observar que se estamos vivendo em uma batalha, em uma guerra invisível, que é o vírus do Covid-19, também estamos vivendo uma batalha espiritual com um ser espiritual que é invisível e que é forte e valente e que até agora não foi derrotado. Porque ele só será derrotado quando Jesus então vier, o momento da apostasia, que a igreja será levada, como diz então o Apocalipse capítulo 13. Estamos vivendo agora
em um momento de grande batalha, mais intensa ainda. E essa batalha está muito mais intensa porque o povo de Deus não está mais no arraial, não está mais se alimentando da palavra, não está mais vivendo da comunhão, não está mais interagindo com o trabalho. E as brechas estão se abrindo, e os vales estão se abrindo nessa vida espiritual. O apóstolo Paulo, então, com a sua sabedoria dada por Deus, o apóstolo Paulo, então, sabendo que a cidade de Éfeso era uma cidade propensa para as facilidades da carne, e também o apóstolo Paulo, sabendo que os combates naquela cidade eram grandes, o apóstolo Paulo, então, vai e usa da figura, então, da armadura, dizendo para o cristão que eles atentem, que estamos vivendo um momento de grande batalha. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer assim: revista-se de toda a armadura de Deus, para se fortalecer nessa vida espiritual. E no momento dessa pandemia, a primeira verdade é: revista-se de toda a armadura que tem. Olha o que é que o texto disse. O texto do versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus. O interessante é que Paulo dá este ensinamento, e ele diz assim: revista-se de quê? Mas a melhor coisa é quando você diz algo e explica. A melhor coisa não é só dizer, não é só proibir, mas é proibir e explicar por quê. Não é só dizer é ali, mas é dizer como chegar até lá. E assim o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo então disse: vocês precisam se revestir tipo uma armadura. E essa armadura vai ser defensiva. E essa armadura é para quem entende. Ei, você aí, preste atenção. É para quem entende que está na batalha, na guerra espiritual. Quem não está e quem não entende que está nesta batalha, nesta guerra espiritual, não vai vestir a armadura. Vai se achar já pronto e preparado. E o apóstolo Paulo então diz assim: olha, os indolentes não vão vestir, mas os preparados vão. E aí o apóstolo Paulo começa a dizer que revista-se de toda a armadura. Por que tem que se revestir? Porque o cristão precisa continuar a se fortalecer em Cristo e no poder de Cristo. Eu não posso me fortalecer longe de Cristo. É em Cristo. E é por isso que Paulo diz. E aí a gente entende, meus queridos, que o cristão tem a ordem dada por Deus de se equipar. É para se equipar. A gente gosta de equipar as coisas. Tem gente que tem carro e equipa o carro. Tem gente que tem uma bike e equipa. Tem gente que tem um notebook e equipa o notebook. Equipar é colocar mais ferramenta, mais acessórios e deixar preparadíssimo para quando for precisar, é rápido. Na vida espiritual a gente tem que se equipar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: todo cristão precisa entender que tem que se revestir. E todos cristãos que se revestem conseguem viver equipado. Revestir é se equipar. E se equipar para quê? Para a batalha espiritual. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizendo quais são esses equipamentos. Você já conhece
É simples citar. Ele fala sobre a armadura de Deus, ele fala para estar firme, ele fala do cinturão da verdade, ele fala da couraça, ele fala do calçar dos pés, ele fala do escudo, ele fala do capacete, ele fala da espada que é a palavra. Olha o equipamento aí. Agora, por que que Paulo diz estas coisas? Eu vou chegar lá para você rapidinho. Mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo isto que o apóstolo Paulo falou. É uma guerra. E nesta guerra não podemos andar desequipado. Temos que andar equipado. Faz parte do equipamento. Não for à toa que o apóstolo, o mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 14, ele diz assim: ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fique idealizando como satisfazer os desejos da carne. Olha para isso aqui. Você tem que se revestir do Senhor, e não ficar idealizando o que você vai fazer de desobediência. Mas a segunda coisa que eu quero trazer para você de coração, é que quando o apóstolo Paulo diz se revista, o apóstolo também diz assim: por que tem que se revestir? Olha aí, para quê, por quê, o quê, como, tem que ser explicado. Porque a nossa luta não é contra a carne. Então você tem que se revestir espiritualmente, meu filho. E você precisa se revestir espiritualmente porque faz a diferença. E Paulo faz essa comparação porque o apóstolo Paulo vivia num ambiente ali que tinha muitos soldados. E eles viam os soldados quando ia para a guerra, eles viam os soldados quando ia para a arena, eles viam os gladiadores, eles viam como todos estavam bem equipados. E aí o apóstolo Paulo disse: se esse soldado vive equipado assim, o crente também, o servo de Deus também precisa viver equipado. E o que é que ele tem que o servo de Deus precisa ter? E aí ele foi anunciando: couraça, cinto, espada, capacete e a bota. Tudo tem a sua especificação, mas deixe para um domingo pela manhã. O que eu quero destacar aqui é que ele está dizendo: olha, para que você tem que vestir? Porque você tem uma luta, e essa luta não é contra homem. Então o apóstolo Paulo vai dizer: se fosse contra homem, era espada contra espada, era baioneta contra baioneta, era murro contra murro, era ele e você, e aí não tem problema. Quem está mais preparado vence. Mas Paulo está dizendo: essa luta aqui é diferente. Essa luta aqui é uma luta com o ser invisível. O que Paulo está dizendo é que, olha, você se prepare, porque essa luta é uma luta que você não enxerga. Por quê, pastor? Porque o diabo trabalha escondido. Ele trabalha usando pessoas. Ele trabalha usando o ser humano, mas não é ele que está ali. Ele só usa as pessoas, ele está escondido. Ele usa o ser humano. Ele faz isso. E é por isso que o apóstolo está dizendo assim: não é contra a carne. Não é contra a carne. Não é contra o sangue. Preste atenção. Você precisa lutar contra espírito que se apossa de pessoas para intimidar você, atrapalhar a sua vida, maltratar você, tirar você do caminho de Deus, explorar você, zombar de você,
pisar você e você sair do caminho do Senhor. E aí, quem vai ser vitorioso? Devemos, meus queridos, ir diretamente ao inimigo. É aquele que nos ataca, é ele que nos fere, é ele que se esconde, é ele que manda os seus mensageiros. Entenda. E aí eu tenho dito, não discuta com a pessoa, discuta como resolver o problema da pessoa. É aquilo que você tem que entender. Por trás daquela manifestação, tem um ser querendo atingir você. E aí eu digo, eu gosto muito dessa frase, estou terminando, mas eu gosto muito dessa frase. Não subestime as pessoas. Não subestime ninguém. E tem gente subestimando até a ação de Satanás, achando que Satanás não vai fazer, achando que você... Olha o que é que Judas, no capítulo 1, versículo 2 diz: devemos batalhar pela fé cristã. É um sermão que eu vou preparar um dia desse aí, não sei quando. Que palavra de Judas, capítulo 1, versículo 2. Quando eu li esse versículo, eu disse, aqui dá um sermão. Porque Judas escreveu, devemos batalhar pela fé cristã. E aí eu disse, o que é que está por trás dessa palavra de Judas? O que é que Judas quer dizer, batalhar pela fé? É porque Judas está dizendo assim, por trás desse batalhar, existe o joelho no chão, existe a vida de oração, existe a vida de jejum, existe submissão, existe vigilância. Judas está dizendo, você precisa batalhar pela sua fé. Ninguém vai fazer por você, não. É você que tem que fazer. É você que tem que orar. É você que tem que ler Bíblia. É você que tem que jejuar. Paulo está dizendo, se revista. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue. Terceira e última coisa. Por quê, pastor? Porque tudo. Por que eu tenho que me revestir? Com que eu tenho que me revestir? Com a oração. Toda oração. Vê na sua Bíblia aí, ó. Com toda a oração. Versículo 18, Diego, ajuda eles aí. Versículo 18, estou terminando. Olha na sua Bíblia aí. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Olha para mim aqui, pessoal. Vamos ler Bíblia. Vamos orar. A Bíblia está dizendo com toda oração. Quando o apóstolo Paulo, então, vai e diz assim, que a nossa armadura, precisamos ter uma armadura. O apóstolo Paulo está dizendo assim, vista a armadura da oração, que é para orar. Eu e você sabem que este é o método que sempre deu certo. Ele deu certo com Jesus Cristo, deu certo com os apóstolos, deu certo com as igrejas primitivas, deu certo com os missionários, deu certo na revolução, na reforma protestante, deu certo em Nazaré, quando a primeira evangélica, ali no bairro da Muritiba, vendendo farinha, sendo zombada porque era crente, buscava a Deus em oração. E hoje nós estamos aqui cultuando, porque ela orou naquela época. Quantos pastores não oraram por essa igreja? Quantos pastores não oraram por esta cidade? E a gente está aqui. E outros ainda hão de chegar depois de mim, estarão orando até a volta de Jesus Cristo. É a oração que funciona.
É oração mesmo. Vamos acordar de madrugada. Está chovendo, pastor. Vai orar quando o parafuso apertar. Vai orar quando a necessidade aparecer. Ore. Invocar a Deus é o principal exercício da fé e da esperança. É assim que obteremos a paz do Senhor em nossas vidas. Paulo exorta, dizendo assim: persevere, persevere, no mesmo versículo. Persevere por quê, pastor? Porque a palavra perseverança é continuar, ficar firme. Este perseverar quer dizer quem perseverar vai avançar. É uma palavra de entusiasmo que Paulo dá. É uma palavra de motivação. Ele está dizendo: persevere e não desfaleça. Olha para mim aqui. Persevere e não desfaleça. Como está a tua fé, filho? Como é que você... Olha para mim, vai, em nome de Jesus. Como é? Você está bem? Eu não estou podendo ver você. Eu não estou podendo apertar sua mão. O olho no olho. Eu estou sentindo falta do abraço. Eu estou sentindo saudade desse povo. Mas está faltando saber como é que você está. Persevere. E aí o apóstolo Paulo conclui claramente: todo o tempo. Está aí na sua Bíblia, aí, versículo 18, ó. Todo o tempo, por todos os santos. Ore, meu filho, se revista, se revista. Não fique preocupado, pastor, chegou o final do mundo, pastor, a igreja vai ser arrebatada, pastor, quem é o número da besta, pastor, o anticristo já chegou, será que o vírus Covid-19 não é o anticristo? Ei! Deixe isso para novo decidido. Você tem 30 anos de evangelho. É Bíblia, tem que ler. Diz a Bíblia: estamos no princípio das dores. E eu nem preguei ainda Apocalipse. Se eu pregar, aí que a casaca vai cair. Por favor, vamos viver os evangelhos. Vamos viver. Revelação do apóstolo João, que se chama o livro de Apocalipse, é um anúncio do final dos tempos, que está ligado ao livro de Daniel, que é o profeta também da revelação. Então, por favor, se acalme, ore, consagre sua vida, busque a Deus. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Que Deus nos abençoe, se revista e, com fé em Deus, vamos passar por isso, com a cabeça erguida. Vamos orar? Vamos lá. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus que nos orienta. Continue a nos orientar. Visita cada irmão, cada pai de família, mãe de família, filhos e filhas. Ajuda-os. Em nome de Jesus, Deus. Traz paz para essa casa e alegria e prosperidade. Abençoe a todos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus ajude a todos. Deus abençoe. Deus abençoe, Regina. Deus te abençoe, Ângela. Ô Vera, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que participaram do culto hoje. Vão com Deus, ou melhor, fiquem com Deus.